Opa, você clicou aqui em mais um corte do Arquibancada Tricolor. Se você gostar desse corte agora, deixe o seu like e se inscreva, dê essa moral para o nosso trabalho. Tamo junto, hein? Para a gente falar um pouco mais sobre isso, sobre esses detalhes e também para o jogo, vou colocar aqui no palco o nosso chinelinho, que está com jet lag lá de BH. Olha! Né? Diretamente de Terras Mineiras, o nosso Gabriel Sá, que está conosco aí. Bom dia, Gabriel, como está por aí? Bom dia, Ricardo Senna, Chacon e Yara Oliveira, pessoal que está com a gente no Bom Dia Tricolor. Chinelinho nada, eu entrei quando você solicitou, então estamos aí para falar de São Paulo, Diego Costa, as informações que saíram ontem, estava acompanhando também a discussão de vocês, Senna. Boa, bem-vindo. Cara, você deu essa notícia ontem em primeira mão, que depois outros sites confirmaram, né? Alguns até não deram crédito, mas tudo bem, tá bom, a gente fala aqui, mas... Cara, é uma grana interessante para um jogador que, como a gente estava falando aqui, compõe o elenco, né? E o São Paulo tem hoje 80% dos direitos, segundo o balancete, né? Como que seria essa proposta, Gabriel? O São Paulo manteria ainda esses direitos? Teria um percentual para lucrar no futuro? Como é que é? O que você apurou aí? Exato, Senna. Então, para a gente começar a falar dessa apuração, esse contato do time russo com o zagueirão Diego Costa, ele já é feito há uns 5 dias, mais ou menos, e aí ontem eles oficializaram a oferta ao São Paulo de 7,5 milhões de euros, pouco mais aí de 43 milhões de reais na cotação atual. Não está fechado esse negócio ainda, porque o São Paulo quer arrancar um pouco mais e tem também 2 pilares ainda que não foram resolvidos. Forma de pagamento, parcelamento, à vista, aquelas coisas que a gente sabe que requer uma negociação, e porcentagem que vai ficar com o São Paulo do Diego Costa. Então, são os 2 pilares que ainda estão em aberto para que o São Paulo consiga resolver e efetuar a venda ao Krasnodar da Rússia. Mas é uma situação que está sendo vista praticamente como certa, fechada, porque o São Paulo sabe que nesses valores aí vai vender, entende que é um cara que não era também o preferido da lista de Zubeldia para a zaga, então é um cara visto como negociável, e aí chega essa oferta em bom momento. Eu acho que eu vou na linha do Chacon, que ele sai pela porta da frente total, caso saia. É um cara que sempre honrou, claro, enquanto esteve em campo. Assumiu uma bucha importante na final do ano passado, que pouca gente lembra, mas ele entra na final ali quando o Arboleda machuca ali, acho que com uns 15, 20 minutos de jogo. Ele entra, assume a bucha e vai bem. Então é um cara que nunca fugiu da responsabilidade que é o posto dele de jogar no São Paulo. Dito isso, acho que é um bom valor e eu venderia mesmo, porque é uma grana que faz diferença para o caixa do São Paulo, e acho que é um time que hoje pode ter boas peças na zaga. Tem o Igão, tem o próprio Belém aí que renovou, não sei para quê também, já que não joga, mas tem essas peças aí que podem ser utilizadas, e aí eu acho que é uma saída que, claro, pode ser vista como ruim por alguns, mas acho que para o caixa do São Paulo seria necessário, e antes vender o Diego Costa que vender, por exemplo, a essa altura do ano, o Nestor, o Maia, que são caras que estão jogando com mais frequência, né? Mas acho que é um jogador que, de fato, é uma oferta que para ele faz sentido também, um ganho financeiro considerável, e aí para o São Paulo, 7 milhões de euros, 7,5 milhões de euros é um grande valor. Vamos ver, né? Eles estão tentando um pouquinho mais, quem sabe não fecha aí em 8, 8,5, que aí seria mais um up, faz diferença, de fato, mais 1 milhão de euros aí para a conta, e a parte da porcentagem também é uma parte importante, 80% é do São Paulo, 20% do empresário dele, então a gente vai esperar aí esse desfecho, né? Como é que vão destrinchar esse negócio, mas fato é, esse acordo está muito bem costurado, já bem encaminhado, faltam essas certas lacunas, mas tanto o empresário dele quanto o São Paulo já entendem que é um caminho natural de saída, será? 1 milhãozinho a mais de euro na conta, nada mal, né? Para mim, seria bom. Eu resolveria muita coisa aqui na minha vida, comemoraria bastante aqui. Faria a proposta chegar em mais de 50 milhões de reais. Isso é um valor muito acima do que eu pensava para um jogador de 24, quase 25 anos. Sem dúvida, sem dúvida. E o dito isso já virou lema aqui do nosso arquibancada lá do Ilcinho, né? Porque todo mundo já usa. Dito isso, tchau, Diego Costa, disse a Laurinha aqui também. Muita gente concordando com essa venda, né? Embora entenda também a maioria que, pelo menos aqui no chat, que o Diego Costa é um jogador importante aqui. Ô Senna, Krasnodar de Vitor Tormena e São Paulo, né? Jogou nas bases do São Paulo, e Vitor Sá, que recentemente, em uma entrevista, né? Quase falou: São Paulo me levem.
Me leve. É verdade. E o Sá lembrou de um jogador muito importante, que eu acho que tem um ótimo potencial, que é o Igão, né? E o Zubeldia já tá apaixonado por ele, já tem relacionado nas partidas, é um cara que pode evoluir bastante e servir ao São Paulo. Eu acho que a discussão fica mais nas opções que o São Paulo já tem ali na defesa e os negócios que podem ser mais tranquilos de ser feitos sem prejudicar o coletivo do São Paulo. Então eu vejo o Diego Costa como um negócio nesse estilo. Não vai prejudicar o desempenho do São Paulo, não vai ser um jogador que vai fazer efetivamente falta. E ele, eu falei aqui no começo, eu adoro o Diego Costa, gosto muito dele, é super dedicado e tal. Vestiu a camisa como muitos jogadores não vestiram, mas ele tem a oportunidade de participar de outra fase da carreira, em viver outras coisas também no futebol, que pode, inclusive, fazer com que o futebol dele evolua e que ele volte de outra forma daqui a um tempo. É a chance dele de tentar a Europa, né, Senna? Porque, assim, ele tá na Rússia lá, e aí, caso ele vá bem no Krasnodar, quem sabe não pinta uma oportunidade para ele. E eu vejo que é uma venda que, cara, dentro das possibilidades que a gente teria que vender, porque vai ter que vender, é a menos pior para esse plantel. Ele teve altos e baixos, é um cara de oscilações, né? A gente sabe que em vários jogos os baixos dele foram mais altos, né? Maiores do que os altos, mas assim, é um cara que oscila muito quando a zaga tá mal, e aí até o Raí Monteiro participou ontem e falou uma coisa que eu tô muito de acordo com ele. Se ele começa o jogo com 2 minutos, ele já erra um passe, ele já erra uma bola, acabou o jogo pro Diego Costa. Ele sente muito o jogo quando ele começa mal. Então essa oscilação dele passa por isso também. Acho que é um cara que pode ter uma construção até um pouco melhor de futebol mesmo, de qualidade técnica na Rússia, pode ser que evolua, pode ser até que volte em dado momento, porque é São Paulino, é um cara que tem essa certa identificação que falou o Chacon, mas eu acho que é um cara que tem as suas limitações e dentro das possibilidades de venda, 40 milhões nele, para mim, tá muito bem pago. Eu não sei, sinceramente, se eu concordo com essa questão de limitação técnica ou de sentir o jogo. Eu acho que isso varia muito de jogador para jogador. Ele teve momentos ruins, mas eu acredito que ele teve momentos melhores do que... Assim, as lembranças boas ficam mais do que as negativas. Eu lembro da final da Copa do Brasil, por exemplo. Antes de lembrar da final da Sul-Americana, eu lembro da Copa do Brasil. Tem gente que prefere lembrar, focar em lembrar as tristezas. Ok, cada um, não tem problema. Mas eu lembro mais das coisas positivas. Eu acho que para o elenco ele agrega, é um bom perfil. E assim, o Igão ele nem ganhou minutagem ainda, né? Tem 16 anos. E sobre ir para a Rússia ganhar... Eu acho que na Rússia, pelo menos, ele não vai ganhar visibilidade para o futebol europeu e nem a parte técnica. E eu vou falar o porquê. No futebol europeu, quem chegou com a mesma idade, com a mesmíssima idade, foi o Claudinho. E o Claudinho está voltando para o Brasil. Não chamou a atenção de ninguém na Europa. O futebol da Rússia está extremamente escanteado. Como plano de carreira, não aparece. Não é uma questão técnica, por exemplo. Né? É uma questão de quem paga mais. A Rússia paga muito bem. Isso é fato também. Alguns times pagam muito bem. Esse foi mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreva no canal, vire membro, fique por dentro de tudo o que acontece aqui no Arquibancada.